Boa noite, meus caros. Eu procurava esses dias um material que me desse alguma informação, algum subsídio para a gente conversar hoje à noite aqui, e eu encontrei essa revista, O Reformador, revista da Federação Espírita Brasileira, lá de 2011, fevereiro de 2011. E a pergunta: há espíritos? Existem espíritos? Olhando ela, eu comecei a me lembrar que, de fato, é um assunto que deve ser sempre bem lembrado. E aí, vejam só como nós temos dúvida das coisas que são evidentes na nossa vida. Isso aqui, material de escola, né? Globo terrestre. É evidente, tenho absoluta certeza, nenhum de nós aqui já andou passeando pelo espaço, né? Não tem nenhum astronauta aqui. Mas eu tenho certeza que ninguém duvida que isso aqui é o nosso mundo. Uma bola, mais ou menos uma bola, né? Flutuando no espaço. A gente aceita isso, porque confiamos, cada um que aceita que o nosso planeta é isto aqui, aceita porque confia na integridade, na sabedoria, no conhecimento, no trabalho que algumas pessoas fizeram e chegaram, no primeiro momento, chegaram à conclusão que o mundo era assim. Nos últimos 30 anos, é que nós temos a prova que alguém olhou que o mundo era assim. Até 30 anos atrás, antes de começarem as viagens no espaço, os cientistas, os geógrafos, começaram a encontrar evidência e foram se convencendo que a Terra era assim. Começaram a fazer mapas e desenharam, começaram a pensar como é que nós, estando aqui, neste momento, de manhã aparece o Sol e depois ele desaparece e volta a surgir, e por coisas que não podiam tocar, não podiam enxergar, chegaram à conclusão que isso existia e que o nosso mundo é assim. E hoje, qualquer pessoa no mundo inteiro, qualquer criança razoavelmente alfabetizada, com algum conhecimento na escola, nos primeiros anos de escola, já sabem que o mundo é desse jeito. É fácil, cada um pode perguntar para qualquer criança que conheça. 5, 6 anos, todas elas sabem que é assim. E ninguém duvida disso. Mas agora, terceiro milênio, século 21, e ainda tem uma quantidade enorme de pessoas que perguntam-se se existe espírito. E mais ainda, que é mais intrigante, tem uma quantidade enorme de pessoas que até imaginam que exista o espírito, mas não sabem o que fazer com essa ideia. Se existe, o que aí? O que significa isso na minha vida? Quando nós pensamos no mundo desse jeito aqui, uma bola, assim, flutuando no espaço, e a gente começar a pensar nesse assunto, nós começamos então a entender que o universo é uma coisa tão grandiosa que nós só podemos conhecer um pedacinho dele. Vejam só, na internet hoje está dizendo que o órgão de pesquisa espacial americano, a NASA, reconhece hoje 1850 planetas no universo semelhantes à Terra, capaz de, como a Terra, receber vida do jeito que nós conhecemos aqui, vida humana. 1850. Até 30, 40 anos atrás, o máximo que a gente sabia é que existiam alguns planetas aqui em volta da Terra, perto do nosso mundo. Nós não sabemos nada sobre o que existe no universo, mas aceitamos algumas coisas. Há poucos dias, uma revista de informação também, que é a National Geographic, trouxe uma reportagem muito interessante. Descobriram-se lá na África, numa região da África, perto do Marrocos, alguns restos de alguns indivíduos, mais de 300 mil anos de idade, que seriam os nossos ancestrais. Primeiro tipo provável de ser que começa a ter característica humana. Tenho certeza que nós aqui, que estamos aqui nesta sala, nós não temos
conhecimento suficiente para saber se isso é verdade. Nenhum de nós, provavelmente, tenho quase que certeza disso, teve treinamento ou estudou suficientemente este assunto para confirmar que essa informação que deram. E nós acreditamos. Porque vem de uma fonte séria, de pessoas que dedicam sua vida a isso, que estudam este assunto. Por que que quando nós começamos a tratar, então, de assunto a respeito da nossa espiritualidade, assunto de nosso maior interesse, nós ainda ficamos, às vezes, cheios de dúvidas? E não são dúvidas, eu digo, das pessoas que não têm nenhuma opção por igreja ou filosofia religiosa. Às vezes, no nosso próprio meio, nós encontramos pessoas com dúvida. Será que de fato existem espíritos? Definindo os espíritos como a maior parte das igrejas que existem por aí define, né? É uma inteligência que vive no corpo humano, porque algumas não admitem que ela viva fora do corpo, né? Mas que não está sujeita às leis da física. Os católicos chamam de alma, né? Algumas pessoas ainda têm dúvidas sobre isso. Parece que precisa ter uma prova evidente. A prova, às vezes, diz assim, eu não consigo enxergar o espírito. Deus, então, nem se fala, né? Não consigo enxergar, não sei se ele existe. Mas nós não enxergamos a onda do rádio e sabemos que se transmite informações pelas ondas do rádio. Nós sabemos que não enxergamos a radiação e sabemos que o médico olha um raio-x, que é um uso da radiação aplicada no corpo humano. E a partir daquilo ali ele define, inclusive, se a pessoa tem uma doença ou não e providencia na cura. E nada para cada um de nós que não estudou esse assunto é evidente. Por que que nós temos, então, ainda assim, uma quantidade enorme de pessoas, e às vezes nós mesmos, com dúvidas sobre a existência do espírito? A humanidade, um momento ela diz que tem espiritualidade, e parece que no mesmo período de vida renega a espiritualidade. Mas este conhecimento sobre a existência do espírito, ou pelo menos a crença, nem conhecimento, a crença sobre o espírito, ela é muito antiga. Esses mesmos cientistas que estudam o desenvolvimento do ser humano até chegar no ser humano como nós temos hoje aqui, eles afirmam que já há 40 mil anos, quando o homem ainda era quase que um animal, não tinha ainda nenhum conceito de civilização, já havia neles algumas práticas que sugeriam a ideia de um espírito. Esses mesmos cientistas já conseguiram demonstrar, por alguns locais que investigaram, algumas escavações, que o ser humano de 40 mil anos atrás já se preocupava em sepultar um companheiro dele, um familiar, alguém que convivesse com ele, quando morria. E sepultava fazendo alguma cerimônia. Enterrava o corpo daquele que morreu, colocando uma comidinha junto, uma fruta, um pedaço de carne, alguma coisa, imaginando que ele fosse viver de novo. Quando o ser humano se tornou civilizado, que é o que a ciência reconhece hoje, há 12 mil anos atrás, as primeiras evidências que tem de civilização humana é um templo, fazendo uma cerimônia a um tipo de Deus qualquer. E isso foi outra mudança também que houve na nossa história. Quando nós, os seres humanos, começamos a nos tornar civilizados, a gente tinha um Deus para cada coisa que existia no universo. A chuva era um Deus, o sol era outro Deus, uma árvore grande era Deus, uma árvore pequena era um outro Deus. Porque cada uma dessas coisas que existe na natureza, a gente não conhecia, não sabia explicar. Como é possível fazer uma pessoa que não tem conhecimento de nada entender que de uma semente deste tamanhozinho gera uma árvore de vários metros de altura? Só pode ser alguma coisa fora da natureza que faz isso. Não é natural. Então eles criavam um deus da árvore. Por que que o leão era mais forte que uma gazela e ele matava a gazela para comer? Porque deve ter alguma coisa que impulsiona ele. E começamos a encontrar a ideia desses deuses, ou seja, espíritos, porque cada um desses deuses não era uma coisa física, era um espírito, alguma coisa sobrenatural
que vivia naquela árvore, naquele monte, naquele leão, naquelas coisas todas. Essa foi a ideia, ela era intuitiva. Começamos a imaginar assim como uma forma de encontrar resposta. E as pessoas acreditavam nisso. Quando é que nós começamos a deixar de acreditar piamente nessa história? Quando, e segundo também os cientistas que estudam a história esclareceram isso, depois de estudar evidências e documentos, há 4.000 anos mais ou menos que o ser humano começou a ter dúvida. Antes não tinham dúvida disso. Nós, quando éramos bem primitivos lá, não tinha dúvida. Em tudo tinha espiritualidade. Há 4.000 anos atrás começaram a pensar, pode ser que existam alguns deuses destes. Onde é que surgiu essa primeira dúvida? Porque antes o nosso conhecimento era só assim, intuitivo, e era desta religião mágica, né? Que se o leão era um deus, tinha que fazer uma cerimônia, alguma oferenda, para que o leão não viesse comer a gente mesmo, ou os nossos animais, atacar a nossa família. Então começou a se fazer cerimônias, mas sabendo que naquele leão existia alguma coisa diferente. Há 4.000 anos atrás, quando nós começamos a pensar um pouco melhor, ou um pouco pior, dependendo da maneira de ver, né? Mas começamos a pensar diferente. Lá na Grécia, que foram os primeiros a pensar sobre isso, eles fizeram 3 perguntas e criaram uma nova forma de pensar que até hoje se chama filosofia. Pensar sobre a vida e deduzir alguma coisa. Porque eles começaram a pensar o seguinte: existe na natureza toda esta quantidade de coisas que nós não compreendemos. As plantas, os animais, a própria natureza física, né? O monte, a montanha, o rio, o céu, nós não compreendemos isso. Mas nós somos capazes de pensar, nós, os seres humanos. Se somos capazes de pensar, nós não somos iguais a eles. E aí pensaram de 2 formas diferentes. Nós somos inferiores, e não há dúvida, né, que se não for um instrumento, todo homem é inferior a um touro, a um leão, a um animal poderoso destes. Nenhum homem consegue fazer e dar conta da sua existência como uma planta faz. Ela por si só, ela sobrevive. O ser humano é muito frágil. Então eles começaram a pensar o seguinte: estas forças da natureza toda, que são os deuses, que era assim que eles chamavam, tudo era um deus, elas estão diferentes de nós, os seres humanos. Então, de onde é que será que nós viemos? Para surgir neste mundo, conviver com essas coisas todas. Quando pensaram nisso, de onde nós viemos, pensaram da mesma forma. Muito bem, mas nós morremos. Cada um de nós morre. Para onde é que nós vamos, então? E fecharam essas 2 perguntas, de onde nós viemos e de onde nós vamos, na ideia: quem eu sou, afinal de contas? Nós somos diferentes de todo o resto da natureza, porque nós sabemos pensar. Eles já tinham, nesta época, a convicção, a certeza, a sabedoria de enxergar que a árvore, o rio, a montanha, o animal não pensava. Andava por aí, fazia parte do mundo, mas não pensava. E nós sabíamos pensar. Então, qual é o nosso papel nessa história? Alguns desses que pensaram nisso, vincularam este pensamento, ligaram este pensamento às formas de religião que já existiam. Então, começaram a ajudar os sacerdotes daquelas diversas religiões a criar uma forma ordenada de pensar. E começaram a desenvolver a ideia de que todo ser humano capaz de pensar, que não fazia parte da natureza tradicional dos animais e das coisas, este ser humano ia para algum lugar diferente do mundo em que ele vivia. Ora, se ele vai para um lugar diferente, toda a pessoa, por mais simples que seja, ou por mais sofisticada que seja, ela quer alegria, quer felicidade, quer um lugar melhor para viver. Então eles começaram a criar a ideia de um paraíso, de um céu. Como viviam aqui e não conseguiam enxergar sequer que o mundo era redondo, eles olhavam para as nuvens. Lá é o céu. E em contraposição eles tinham que pensar o quê? Se lá no céu é o lugar onde nós vamos, que é um lugar de alegria,
Se der tudo errado, eu tenho que ir para um lugar diferente, criar o inferno no centro da Terra. Ideia que todo mundo hoje sabe que é uma bobagem completa, né? Que não existe isso. Até porque o mundo é isto aqui, uma bola solta no espaço, então não tem nem em cima nem embaixo. Mas foi assim que as igrejas, que as religiões começaram a se formar. O judaísmo surgiu dessa forma, pensando desse jeito. A religião dos egípcios se fortaleceu desse jeito, lembrando de um lugar diferente de onde eles, quem sabe, viriam. Começaram a mumificar os corpos para que ele voltasse a viver um dia, sempre na esperança de alguma coisa diferente. Até que surge, há 2000 anos atrás, uma nova forma de ver tudo isso. Reconhecendo que o ser humano não é exatamente a mesma coisa do que o animal, do que as coisas que existem na natureza, mas que tem uma diferença, Jesus, nascido lá na Galileia, no meio de um povo mais religioso, fortemente religioso, de toda a história da humanidade, que são os judeus, ele vem para confirmar tudo aquilo que o judaísmo dizia, que era a existência de um único Deus, e que cada ser humano tinha sido criado por esse Deus num tempo mais distante, e que este mesmo Deus ia dar uma recompensa para quem fizesse as coisas certas, só que eles diziam que ia punir quem fizesse as coisas erradas. Jesus vem lá naquele meio e diz: isto é verdade, existe Deus, só que no caráter desse Deus é um pouco diferente. Não é exatamente como vocês pensam. Deus tem outro caráter e outra motivação para ter criado cada humanidade. Ele diz, na realidade, este Deus, que é o que criou tudo isto, não criou ninguém separado. Não criou a humanidade de um jeito e os animais e o mundo físico de outro. Ele criou tudo junto ao mesmo tempo. E aí a grande diferença do que existia antes. Ele diz assim, toda a motivação de Deus para criar tudo isso foi amor. Antes não tinha essa ideia. As religiões anteriores a Jesus, e até algumas que existem até hoje, que não conseguiram compreender o que ele disse, dizem que Deus criou o universo e o ser humano por uma única razão, que ele era poderoso, e que ele criou a humanidade e o universo inteiro para que o louvassem, para que fizessem adoração a Deus. E Jesus disse, não é nada disso, gente. Vocês estão enganados. Na realidade, Deus criou o universo inteiro e colocou o ser humano dentro dele por um ato de amor. Porque ele quer que todo o universo, obedecendo às leis que ele mesmo definiu no momento da criação, e todas as pessoas que existem neste universo sejam felizes, que tenham harmonia de vida, que ninguém precise explorar o outro, que ninguém precise machucar o outro, mas que todos consigam conviver de uma maneira muito harmônica. Bem, faz só 2000 anos que ele disse isso. Ora, se nós não conseguimos compreender aquilo, a parte inicial lá do início do pensamento da religião, outra coisa, olha aqui. Essa ideia que o mundo é redondo, sabe quantos anos tem? 500. Só há 500 anos atrás é que chegou-se à conclusão que devia ser assim. Prova disto, 30 anos. A gente só acreditava. Há 2000 anos Jesus diz isso. Existe sim, nós todos somos espíritos, porque fomos criados por Deus, com uma finalidade específica. É diferente de tudo que vocês estão falando por aí. Mas ele não impôs conhecimento disso tudo. Esta ideia precisou de 2000 anos para ir se acomodando, e neste meio tempo surgiram várias igrejas, que algumas se aproveitaram das ideias de Jesus, outras juntaram as ideias de Jesus com as de Moisés e outros hábitos, por exemplo, a religião muçulmana, ela pega um pouco do conhecimento dos judeus, um pouco do conhecimento de Jesus e um pouco das práticas habituais que já existiam lá entre os árabes e criaram uma outra forma de louvar o próprio Deus. Lá na Índia, ficaram ainda com a ideia de que tudo na natureza tinha o Espírito de Deus, portanto tudo era Deus. Mais de 40 mil deuses os hindus
relacionam. Na China foi diferente. Criaram a ideia que o universo inteiro, como ele foi criado por Deus, ele próprio era Deus. Então criou-se uma religião sem Deus, na verdade, que é o budismo. Mas é uma religião de conceito. Nós nos perdemos quando ficamos pensando nisso tudo. Ninguém tinha uma orientação definitiva. Há 150 anos atrás, 160 anos atrás, o mundo espiritual, ou seja, nós mesmos, cada um de nós nesta humanidade, que já avançou um pouquinho, que conseguiu compreender muito mais, disse, bom, está na hora de dar uma nova chance para esse pessoal pensar de novo. Agora que eles são suficientemente inteligentes para perceber mesmo que o mundo é assim, uma bola, mesmo sem prova evidente para cada um, vamos começar a mostrar para eles que a espiritualidade é tão verdadeira que até nós podemos nos comunicar. E aí foi o que aconteceu lá em Paris há 160 anos atrás. O mundo espiritual começou a se manifestar de forma evidente para as pessoas. Porque comunicação espiritual sempre houve. Lá há 2, 3, há 5 mil anos atrás, as pessoas às vezes dormindo, recebiam durante o sono, parece que falavam com o avô que já tinha falecido, falavam com um tio muito distante, recebiam informações de pessoas e às vezes até do que eles chamavam de demônios, né? Coisas da natureza que davam informações. As pessoas tinham intuição, às vezes caminhando na floresta, não devo ir por esse caminho, vou por aquele outro. E aí depois se dava conta. Eu pretendia ir pelo caminho A e na hora eu recebi como se fosse uma informação que devia ir pelo caminho B. Eles sabiam da existência do Espírito, mas não tinham consciência que era possível a comunicação. Jesus, havendo demonstrado, inclusive, lá para os apóstolos, especialmente naquela ocasião do monte, né, perto da Páscoa, quando ele foi depois preso e depois crucificado, ele se comunica com o mundo espiritual. Os apóstolos viram, mas na hora de traduzir isso para os evangelhos, o que disseram? Não, ninguém fala em comunicação espiritual. Era Jesus só porque era ele, mas ninguém poderia fazer isso. Mas a comunicação espiritual era verdadeira. Há 160 anos, então, o mundo espiritual resolveu reafirmar isto. E não há por outra razão que Kardec, que depois pegou todas essas informações do mundo espiritual, organizou o livro dos Espíritos para nos dar essa informação, dizendo categoricamente, nós somos espíritos, cada um de nós é um espírito, criado há um tempo distante, que ninguém sabe qual, e que tem uma trajetória definida. Todos nós seremos próximos deste Criador, mas por nossa própria conta. Não basta uma cerimônia religiosa para eu ser salvo, como por engano a gente imaginava. O que eu preciso para minha melhoria, para minha felicidade, se alguém quiser usar a palavra salvação, que use, o que eu preciso é me modificar os meus hábitos, agir de acordo com aquilo que foi ensinado. Isso foi tão diferente, tão difícil de ser compreendido, que mesmo estando isso claro no Livro dos Espíritos, o mundo espiritual lembrou bem Kardec, não basta. E aí, Kardec, com este mesmo acompanhamento, escreve um outro livro de extrema importância, depois que a gente conhece o Livro dos Espíritos, que é o Livro dos Médiuns, que é o livro que explica essa possibilidade de a gente se comunicar com o mundo espiritual. E, de novo, como é que Kardec inicia o Livro dos Médiuns, na primeira parte dele, fazendo essa pergunta para o mundo espiritual? Há espíritos? É verdade isso mesmo? Confirma, com bom senso. Diga para nós se existe ou não, ou se isso por acaso é fantasia. E o mundo espiritual, aproveitando esta oportunidade, esclarece com vigor. Sim, nós todos, todo ser humano é um espírito. Alguns deles vivendo num corpo de carne, um corpo físico, como nós estamos aqui. Mas quando morre só o corpo, e o espírito permanece vivendo no mundo espiritual, que não é lá em cima nem lá embaixo, é aqui mesmo, onde nós estamos.
em dimensões diferentes, convivendo conosco, estando próximo, permite que a gente se comunique. Bom, como é que acontece essa comunicação? E aí há várias formas disso acontecer. Mas a primeira condição que nós precisamos, e aí é uma questão de convencimento individual de cada um, ou melhor, de bom senso de cada um. A primeira condição que a gente precisa para ter certeza disto é aceitar a ideia. Se a gente não aceita a ideia, não adianta argumento. Imagina só se aparecesse aqui agora, se fosse possível transportar assim com o tempo, nós trouxéssemos para cá agora, para este momento aqui, um habitante lá da Índia, de 10 mil anos atrás, que eles acreditavam que o mundo, naquela época, era uma placa retinha, só com algumas montanhas assim, mas era uma coisa reta, em cima de uma tartaruga gigante, que andava no céu, essa tartaruga, imagina, uma tartaruga andando no céu, né? Uma tartaruga andando no céu, com uma placa em cima, e ali era a terra onde as pessoas viviam. Se trouxesse esse sujeito, e ele tinha convicção disso, porque era o que ensinavam para ele, traz ele para cá e mostra para ele isso aqui, nunca vai poder acreditar. Agora, se ele começar a imaginar o seguinte, olha, eu estou fora da minha turma lá, fora do meu tempo. Essas pessoas todas estão dizendo que é assim, e tem alguns argumentos concretos para dizer que o mundo é desse jeito, mesmo sem eu ter prova de pôr nas minhas mãos, eu posso começar a pensar que eles podem ter razão. Se eles podem ter razão, começa aí o processo, eu começo a mudar os meus conceitos. E é esse o convite que a doutrina espírita nos faz. Vejam só, sem nenhum demérito, nenhuma crítica evidente. Mas as religiões tradicionais, o que elas dizem? Ou tu crê, ou tu vai pagar por isso. Vai para o inferno, vai para o sofrimento, vai para uma coisa assim. Tem que acreditar. No movimento espírita não existe isso. O que nós oferecemos para todas as pessoas? Não importando se frequentam a mesma casa há anos ou se vêm aqui pela primeira vez, de curiosidade até. O que nós oferecemos a todos é aquilo que nós temos convicção. Não é o que nós acreditamos, não é uma questão de crença. Para nós é aquilo que nós temos como verdade. Como verdade nos orienta moralmente. É só isso. Nós, aqueles que já adotaram, mesmo que levemente, o Espiritismo como um norte para a sua vida, tem esta convicção. Nós somos todos espíritos. Ora, se nós todos somos espíritos, não há, a não ser por uma questão de evolução, diferença entre nós. Nós somos iguais. Fomos criados iguais. E cada um percorreu um caminho diferente. Assim como cada um de nós escolheu uma roupa diferente para vestir hoje. Todo mundo tem liberdade. Por isso mesmo, alguns escolheram uma roupa bem bonita, outros uma roupa nem tão bonita assim. Cada um de nós escolheu, ao longo das suas diversas oportunidades de vida, um caminho muito bonito, outros um caminho não tão bonito. E ao mesmo tempo, todos nós fizemos isto. Mas nesse sentido, a resposta do mundo espiritual a esta pergunta, se há espíritos, é esta. Sim, nós todos somos espíritos. E por sermos todos espíritos, nós teremos todos o mesmo destino, de absoluta felicidade e alegria, desde que nós vamos a cada espaço deixando para trás a nossa própria ignorância das coisas do mundo. Agora nós sabemos que o mundo é isso aqui, então melhorou a nossa percepção, e também temos que ir deixando para trás aquele conhecimento antigo e os hábitos antigos, por questões de educação, de dinheiro, de posse, de história, sermos diferentes do outro, mais importantes que o outro, portanto com o direito de tratar o outro até de um modo até humilhante. Esta é a lógica do processo inteiro. Esta é a lógica do ensinamento do Cristo. Nós somos espíritos criados por Deus.
Há espírito, sim, diz o mundo espiritual. E o espírito, para conseguir a sua alegria suprema, a sua felicidade que ele está destinada, em primeiríssimo lugar ele tem que se conscientizar disso. E aí, eu vou repetir aqui quase que uma brincadeira, que nós, várias vezes entre nós aqui, lembramos. Nós sabemos que somos espíritos, nós que viemos aqui. Nós sabemos disso. Mas não basta saber segunda-feira de noite, das 8 até as 8h30, né? A gente precisa saber disso 24 horas por dia. Para que cada atitude que a gente tenha, lá no local de trabalho, no trânsito, na família, na escola, em qualquer lugar, a gente tenha essa noção. Eu sou espírito. E, portanto, aquele meu colega chato, aquela vizinha irritante, aquele filho desobediente, também é um espírito. E nós todos estamos numa mesma seara, num mesmo ambiente, para que nos auxiliemos uns aos outros. Ter a consciência que nós somos espíritos nos faz pensar. Não é simplesmente saber, sim, sou um espírito e pronto. Isso é muito pouco. É a mudança de comportamento que essa certeza vai nos trazer. Mas essa mudança de comportamento vai ficar para uma outra oportunidade que mais alguém trate disso. Agora, o importante é que a gente tenha isto. E tente lembrar, por mais alguns minutos cada dia, isto que é absolutamente verdadeiro. Mais verdadeiro até do que a ideia de que o mundo é redondo. Nós somos espíritos. Muito obrigado.